Bom, então podemos prosseguir agora. Nós estamos no capítulo, nós começamos na semana passada o capítulo 10, que tem um título muito sugestivo para nós, né, que nos toca profundamente, que é o amor não cessa. Que depois da espiritualidade, falar sobre, né, as dificuldades da médium Malvina, né, eles tratarem daqueles espíritos que estavam imbuídos em tentar desanimá-la do trabalho, eles começaram a conversar sobre o amor em si, sobre a força desse amor. E continuando aqui, né, utilizando-me de um momento silencioso de reflexões, antes de iniciarmos a atividade que nos dizia respeito, interroguei o amigo Gracindo, que confraternizava conosco e demonstrava um bom humor contagiante. Fiquei surpreendido. Iniciei o diálogo com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico e, apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que for instrumento, especialmente naquela que envolvia o amigo IBN. O diretor sorriu generosamente e explicou. Nossa querida irmã foi preparada muito antes da reencarnação para um mistério que vem exercendo com a fidelidade possível. Quando a obra foi planejada por volta de 1830, em nossa comunidade residencial, ela foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo tempo da estruturação no plano material. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade, sendo que desta vez profundamente vinculado ao Evangelho de Jesus para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. A vivência anterior na mediunidade foi uma espécie de adestramento para experienciar nos dois planos da vida a naturalidade, adquirindo resistências para as lutas de edificação. Disciplinada pelos mentores espirituais, foram-lhe traçados os roteiros que deveria percorrer para serem bem executados os programas superiores. Ela própria elegeu a forma feminina, por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Olha a beleza disso aqui que a Patrícia está nos trazendo. Eu confesso que eu nunca pensei em mediunidade desta forma, como uma forma de maternidade, em que você acolhe aquele espírito necessitado como um filho, com o máximo de amor que você tem em si para poder doar. Isso, assim, é de uma beleza extraordinária. E coloca não só o aspecto, né, desse de maternidade, mas também um aspecto das características da própria mulher, e aqui eu falo como mulher encarnada, né? Os nuances hormonais, as sensibilidades que na Terra são diferentes para o homem e para a mulher, muitas vezes. Então, como tudo isso é pensado numa delicadeza, num sentimento amoroso,
numa fraternidade, e a médium reconhecer isso, e aqui não importa se o médium que nós estamos nos reportando, né, ou falando sobre, está encarnado como homem ou como mulher. É esse sentimento de acolhimento que um médium que verdadeiramente reconhece o seu trabalho, a sua função, o seu papel em todo esse mecanismo, tem de mãe, de acolher como uma mãe acolhe com todo o amor do universo seus filhos. Isso transcende qualquer forma de pensamento, de encarar o trabalho mediúnico. É extraordinário. Desde cedo, no corpo físico, passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espírito, especialmente os zombeteiros, embora a proteção dos mentores. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal, facultando que tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Essa é a história de espíritos zombeteiros, todos nós passamos por isso, não vou dizer diariamente, mas em muitos momentos da nossa vida. Quem já não teve aquela situação que estava com uma coisa na mão, ou vai sair de casa, vai pegar a chave, a carteira, simplesmente não está mais onde você sempre deixa. Aí tu fica que nem uma barata tonta para lá e para cá. Onde é que eu deixei isso? Onde é que foi? E eu passei em relação a isso, assumir uma postura que eu aprendi num conselho, eu não lembro mais em qual livro foi, né? Que quando que o médium em questão, né, o personagem do livro, dizia que quando isso acontecia, ele sentava, se concentrava e conversava com as entidades espirituais, que ele chamava de brincalhonas, e pedia a gentileza de devolverem, que ele tinha compromisso tudo, e sempre dava certo. E eu passei a fazer isso também. Então, quando acontece uma coisa que eu vou sair, que eu ia pegar alguma coisa e não consigo achar de jeito nenhum, eu faço isso. E parece brincadeira de criança, mas realmente é questão de segundos para você ser direcionado aonde se encontra o que você está procurando. Diga. O que acontece? Ele fala que desde cedo no corpo físico passou a viver e ouvir, assim como ser instrumento de espíritos, especialmente zombeteiros. Ele falou zombeteiros. Cada caso é um caso. Particularmente meu, era espíritos, sabe, pesados. E eu ficava questionando, eu falava assim, pô, eu oro tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, e tá, e vinha, entende? E eu acho que espírito zombeteiro é até mais leve, sabe? Porque é uma coisa assim que acho que ele não bota aqui para não chocar, sabe? Mas é cada coisa que vem. Primeiro que eu tinha os hormônios que fervi, isso eu já contei, né? Então eu no centro espírita, eu era santo. Eu saía da porta, virava um demônio. E aí, esses demônios depois me seguiam, entende? Foi só com o passar do tempo que você vai amadurecendo. Daí que entra essa coisa que ele fala dos hormônios femininos, que ajuda mais, sabe? O hormônio masculino, a testosterona, te leva muita impulsividade, muita a se aventurar, se atirar, entende? É próprio da característica do homem, do hormônio que leva a isso, né? Isso tudo é bem mais difícil. E eu fico imaginando que eu já vi a história de Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco. Não foi fácil a pessoa passar por essas barreiras, não, é só isso. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal,
facultando que tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Depois de muitos incidentes e quase obsessão, aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos. Isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns, adquirindo experiências no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem, que se compraziam em fazê-la sofrer com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renascera. Isso aqui está muito de acordo com o que o Djair falou agora, né? Que você vai sendo testado, né, envolvido, e vai, com o tempo, né, desenvolvendo um conhecimento melhor daquela situação e vai se melhorando. Cada um com as suas possibilidades, com a sua força interna, mas é meio isso, não é, Jair? Sim, agora eu também queria acrescentar que me veio à cabeça, por isso que muitos médiuns desistem, sabe? É uma coisa interessante, senhor. Tudo é difícil, como ele fala, é difícil de obsessão, você tem que seguir aquele caminho. Aí os caras que, bom, eu não vou mais seguir, vou deixar de ser médico, eu não vou mais seguir isso. Aí tudo acaba na vida deles, deu para você entender? Eles entram, fazem o que eles querem fazer e tudo flui, aí não tem mais obstáculo. Hoje em dia, para mim, o obstáculo já caiu, porque também com 70 anos, já 50 e tantos anos nessa luta, então já acabou, entendeu? Já não tem mais como me dobrar. Mas muitos no meio do caminho, principalmente os jovens que começaram comigo, ficou no caminho, porque tinha que fazer certos compromissos, e aí começaram a relaxar, tinha as pressões, e eles cederam, como se falou aí do esquecimento, porque o cara vai, deixa a carteira, bota a carteira no lugar e começa a xingar, entendeu? Aí gera o quê? Gera mais desarmonia. Aí se você, bom, eu não vou hoje lá, hoje eu não vou. Aí, daqui a pouco, tudo volta a funcionar normalmente. Não sei se foi claro foi claro o que eu acabei de falar. Não, foi claríssimo. Claro e esclarecedor. Outro detalhe, agora me passou de novo na cabeça, desculpa, eles ajudam até a pessoa entrar na gandaia se ela gosta de gandaia. Se ela gosta de música rock pesada, ela vai ter música. Então, tudo foi. Ela consegue ingresso grátis, sabe? Um monte de coisa assim que começa a fluir para ela também, para ela se afastar bem, ficar com bastante. Bem impregnada, se envolver mesmo com aquilo que ela quer, entendeu? É isso. O Divaldo falava muito isso, né? Eu vi várias vezes o Divaldo falando semelhante atrai semelhante. Então, se a gente envereda por um caminho, o que se aproxima de cada um de nós são pessoas e espíritos desencarnados que gostam da mesma vibe. E se a gente vai cada vez mais se aprofundando naquilo, cada vez mais pessoas e espíritos que curtem aquela determinada vibe vai se juntando ao nosso universo. E isso acontece para qualquer coisa que a gente escolha fazer, né? Se é uma coisa boa, são espíritos que querem realizar aquela coisa boa. Se é uma coisa destrambelhada, desarmonizada, da mesma forma, vão se juntar a nós espíritos que gostam também daquela coisa destrambelhada. É um princípio que também é utilizado na física, né? Silenciou, pois que, nesse momento, com alguma dificuldade de caminhar, a servidora de Jesus passou em direção à sua sala de atendimentos. O benfeitor sorriu compassivo e continuou com gentileza. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, auxiliando-a a defender-se e preservar
com ânimo a alegria de servir. Aqui, ó, reforçando exatamente o que eu tinha falado. Semelhante atrai semelhante. Como o Djair estava exemplificando a sua própria jornada, né? Hoje, com 70 anos, ele disse que não tem mais como dobrá-lo. Porque ele, mesmo com prováveis quedas ou pequenos desvios no caminho, ele manteve uma retidão. E aquela retidão fez com que pessoas encarnadas e espíritos desencarnados que queriam ajudá-lo ou vivenciavam aquele mesmo sentimento também se aproximassem dele e o ajudassem a se manter no caminho. Quando os médiuns sinceros compreendem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser-lhe-á o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e de caridade. Podemos asseverar que os seus guias espirituais investiram 120 anos para estar ao seu lado até o momento de concluído o ministério. Olha quanto tempo, né? A gente fala, não, está tudo já programado, tudo que a gente faz. Tudo... Veja, aqui no caso da Malvina, né? Os mentores dela estiveram se preparando por 120 anos para esse momento dela estar aqui agora. Então, imagina as coisas que, às vezes, a gente faz como... tive uma ideia iluminada e começa a fazer determinado serviço. Há quanto tempo aquilo já não foi programado, combinado, acertado, e estava só esperando esse despertar para ser colocado em prática? E isso, às vezes, me faz pensar. Tudo bem que, durante uma jornada atual, a gente vai ter acertos e alguns desacertos que vão precisar ser reajustados para uma próxima encarnação. Mas quanto da nossa próxima encarnação já não está previsto e combinado com a nossa própria, com o nosso próprio consentimento disso? Muitos companheiros no movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores, em razão do seu passado moral, e depois pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade, no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. No começo dos fenômenos organizados, os médiuns eram acusados de enfermos mentais, charlatães e narcisistas, por algumas razões, entre outras o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto. Mais tarde, em face do respeito com que viveram muitos servidores da mediunidade com Jesus, foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros, inspirados pelos inimigos da causa do Senhor e por sentimentos inferiores outros, comuns a todos nós. Mas aquele que perseverar até o fim, como ensinou o Mestre, terá conseguido êxito. Nesses dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz sublime do Espiritismo é urgente, mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo da disciplina e do fracasso.
Confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-lhe em caráter de doação sincera. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar-lhe: vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que se poupasse um pouco? Sim, respondeu afável. Porém, o mérito se adquire através do esforço, que se envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo das gentes. E aqui eu me lembro de duas situações recentíssimas pelas quais nós tivemos a oportunidade de presenciar exatamente isso que o livro retrata. Há um tempo um pouco maior, nós vimos o Papa Francisco, na véspera de seu desencarne, ir à Basílica para fazer a sua homilia, para prestar o seu serviço, e já visivelmente esgotado, com um rosto cansado, sem conseguir se locomover, com dificuldade para falar, mas ele foi ali na véspera do seu desencarne para cumprir o seu dever como ele entendia. E a mesma coisa aconteceu agora com o Divaldo, que eu estava vendo esses dias, a última aparição pública, que também foi na véspera do seu desencarne. Ele foi no salão, amparado pelas pessoas que caminhava com muita dificuldade, com bengala e apoiado pelo presidente da Mansão do Caminho, com dificuldade extrema para se comunicar, se locomover, se movimentar. Ele, no meio da palestra, ainda com um esforço enorme, se levantou para agradecer algo que tinham dirigido a ele, mostrando não só a consciência do seu trabalho, mas o carinho por todos que estavam ali. E isso é o que o livro nos retrata nesse ponto. Embora a gente possa passar por dificuldades, ter certeza de qual é o nosso papel, de cumprir o compromisso firmado. E isso é muito importante para cada um de nós. Tentar lembrar e cumprir aquilo que a gente, que cada um aqui se comprometeu a fazer. Que cada um pode ter tido alguns pequenos desvios ou atrasos, mas que essa memória está ali. Como o grilo falante de Pinóquio, a nossa consciência nos chama, de vez em quando, a realidade verdadeira. E se a gente passa a compreender isso, a entender isso, a gente não sucumbe diante dessas dificuldades, ou podemos chamar até intempéries que surgem no nosso corpo físico com o tempo. A gente cumpre o nosso papel, porque a gente sabe qual é o nosso papel, por que escolhemos exercer aquele papel e pelo amor que aquilo gera em nós e em tudo ao nosso redor. Vou parando por aqui, que são 8h30. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade enquanto eu procuro aqui a musiquinha.